Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Estilo, sempre com um tema que você vai gostar. Você sabe disso, né? Do seu interesse e do interesse também de todo mundo que você conhece. Hoje eu trouxe aqui o dentista, super conhecido, aliás. Ele é mais conhecido como Dr. Hollywood, Dr. Rodrigo Las Casas, gente. A gente vai tratar de temas hoje aqui bem diferentes. Bruxismo é um dos temas. Implante todo mundo já conhece, né? Mas a gente vai tratar de áreas aqui que muita gente não sabe. Então, fica aí que o assunto é muito interessante. E outra, o Dr. Las Casas, além de dentista, é cantor e chefe de cozinha. Que sensacional! Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Las Casas. Obrigada pela presença, viu? Que agradeço, Ana. A gente já é amigo de longa data e é um Sim, prazer estar aqui. Sempre quis estar aqui no seu programa. que E hoje a honra. gente vai conversar bastante sobre odontologia Com e muita certeza. coisa. Muita coisa. Chefe de cozinha e cantor, nós vamos deixar para a próxima, que ele vai se apresentar aqui. É talento realmente aí por todos os lados. Doutor Rodrigo Las Casas, vamos lá. A gente conversou um pouquinho antes da gravação aqui. E a gente sabe. Primeiro, fala das suas especialidades. A gente sabe que o bruxismo é um tema, é algo que muita gente tem e às vezes nem sabe. Nós vamos falar mais para frente. Se apresenta primeiro aí, fala das suas especialidades hoje. Sim, pois é. Então, gente, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, né? Pela Faculdade de Odontologia de São Leopoldo Mandique de Campinas. Sou especialista em disfunção temporomandibular pelo Hospital Mater Dei e sou especialista em implantodontia pela ABO de Minas Gerais. Sensacional. São áreas realmente muito específicas, né? Que Isso. realmente tem que ter uma habilidade, um conhecimento muito grande para tratar essas questões. E o bruxismo eu vou deixar um pouco mais para frente, que eu acho que é um tema que a gente vai aprofundar mais. Vamos falar essa primeira parte do implante. Cada vez mais as pessoas recorrem ao implante hoje em dia, né? Exatamente. O que mudou de antes para hoje nesse sentido, por exemplo? A grande mudança que eu vejo hoje em dia, né, é a possibilidade da gente fazer o implante com carga imediata, né? Já fazer a parte cirúrgica e já colocar a prótese nos dentes, às vezes no mesmo dia ou em 2 dias, né? O que isso modificou muito dos últimos tempos para cá. E a possibilidade de se livrar da dentadura, né? É isso que eu queria te perguntar. Principalmente nas pessoas mais idosas, né? Quais são os benefícios de se ter implantes e não a dentadura, por exemplo? Claro que primeiro na questão estética, né? É algo Exatamente. que realmente o implante ele é mais natural, dá uma maior qualidade de vida também, eu acho que na mastigação, no bem-estar em si. Então, o que você poderia dizer para as pessoas que ainda não conhecem os implantes e Não, usam sim, a dentadura, por claro. exemplo? Primeira coisa é autoestima, né? Estar com dentadura na boca, né? Um aparelho que recobre o céu da boca é muito ruim. Saber que você perdeu os seus dentes, né? E muitas vezes, às vezes a pessoa não tem osso suficiente, não tem uma retenção adequada, a prótese não fica estabilizada. Então ela mexe muito, né? Constrange, tem que fazer uso de corega. O corega ele tem Não, um isso é sério, né? tempo Porque tinha muita certo, propaganda disso aí, exato, né? Mas de tem um tempo certo de ação e depois perde a cola. perde a cola, sempre tem que colocar. Então, com os implantes, primeiro, você elimina o céu da boca da dentadura, né? Segundo, você fica mais confiante para alimentar, para morder uma maçã, para ir num churrasco. Você pode morder, que você vai ter uma estabilidade, um melhor sabor dos alimentos, né? Porque vai estar justamente colocado onde eram os dentes mesmo, né? Não fica aquele aparelho na boca toda, né? E como que é esse processo de implante hoje em dia? A gente escuta muito que praticamente sem dor, no zero, acho que é impossível, né? Mas é algo mais confortável de se fazer, né? Sim, com certeza. Nós temos vários métodos, né? Dentre os quais a gente pode fazer com sedação, né? Lá na clínica, na Las Casas Odontologia, nós temos o anestesista que vai lá, faz essa sedação e a pessoa faz dormindo, né? E a gente consegue realizar os implantes e, igual eu estava falando, com carga imediata. A pessoa dorme sem dente e acorda com dente. Essa carga imediata, como é que funciona? A gente tem muito a técnica hoje em dia que é a all on four.
que é para se livrar dos enxertos, porque às vezes a pessoa tem osso nessa região central e não tem lá atrás. Então teria que recorrer aos enxertos, que demandam um tempo maior de cicatrização, né? Às vezes você tem que aguardar muito para finalizar todo o processo. Então, com essa técnica All on 4, nós colocamos 4 implantes superiores, 4 implantes inferiores, dependendo da carga, de como esses implantes estão sendo travados no osso, a pessoa praticamente a gente já consegue fazer uma dentadura ali provisória, né? E ela já sair com os dentes. Tem alguma contraindicação? Alguém assim que não possa fazer algum implante? Hoje em dia, mais ou menos as pessoas que fazem uso de alendronato, Que né? é isso? O alendronato é um medicamento usado para quem tem osteoporose. Então ele é muito bom para manter o osso ou osteopenia, né? Só que o osso fica muito sensível a qualquer tipo de cirurgia, tanto o implante como a extração. E a consequência disso é a necrose do osso. Meu Deus! Então, Gente, eu nunca imaginei isso. essa é uma contraindicação, né? Aham. Que a gente não sabe se pode. Eu tive um paciente que ela não relatou que fazia uso de alendronato. A gente fez a ficha anamnese, foi feito os implantes e nela deu tudo ok. Foi só depois que ela foi me falar, né? E isso a gente perguntando, dando anamnese, investigando tudo. E graças a Deus deu tudo certo. Mas a gente não pode usar essa exceção como regra. E eu tenho um outro caso que a paciente veio com osteonecrose de outra clínica, porque tinha extraído o dente e estava com necrose, nem era implante. Então, a contraindicação seria nesse caso. Aí você tem as contraindicações relativas, né? Que é o pessoal que é diabético, que tem Uma cicatrização mais difícil. mas a gente vai realizando com mais cuidado, fazendo profilaxia antibiótica e a gente consegue. A pessoa estando estabilizada, né? É o diabético controlado, a gente consegue também. Tá aí a importância, viu, gente, de procurar um grande especialista, né? Não dá para você sair fazendo um procedimento como esse com uma pessoa que não tem o conhecimento adequado, né? Quer dizer, isso Exatamente. pode gerar aí situações não esperadas e agravar o quadro da pessoa, né? E assim, tem que ter todo cuidado, né? Não é uma coisa Exatamente. simples assim, não. Tem que fazer uma anamnese, tem que ser feito por especialistas. Hoje a gente vê uma chuva de cursos de finais de semana, pessoas que se dizem especialistas e na verdade não são. Então a gente tem que procurar no CRO, ter indicação, que é super importante, né? Olha que importante, procurar no CRO se a pessoa é credenciada lá. É igual Exatamente. quando vai fazer uma cirurgia plástica, igual você Com vai no certeza. médico, né? Você tem que consultar, gente, não tem como, né? Quer dizer, é uma parte muito importante do nosso corpo, né? E ali Exatamente. também entra, se tiver uma cicatrização mal fechada, isso pode levar até a morte, né? Exatamente. Quando você forma em odontologia, você não é proibido de fazer cirurgia de implantes, né? Mas eu acho que pode, mas não deve. Eu acho que você tem que ter conhecimento, tem que ter uma especialidade, tem que estudar bastante e se preparar para fazer todo tipo de procedimento. Vamos falar um pouquinho da sua outra área também. O bruxismo nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, que é um assunto muito legal. A sua outra área seria... É a cirurgia bucomaxilofacial, né? E como que funciona isso? Olha, eu trabalho com pacientes com trauma facial, né? Pacientes acidentados, né? Por acidente automobilístico, queda de própria altura, que fraturam mandíbula, fraturam maxila. Meu Deus! Então, quem entra não é o médico, é o cirurgião bucomaxilofacial. A gente atende isso em hospital. Pois é, eu pensei que fosse um médico cirurgião. Não é? É a gente que está lá, Mas né? isso na emergência mesmo, não? Na emergência e também em procedimentos eletivos, né? Porque às vezes a emergência do paciente é 24 horas, né? Ele fraturou a mandíbula, a gente tem que ir lá, né? Colocar placas de titânio, atuar mesmo, abrir mandíbula, nariz quebrado. Gente do céu! Exatamente. Só que o que acontece? Aí a pessoa vai, fratura uma mandíbula e ela desloca a mandíbula e não tem uma oclusão necessária. Meu Só que ela Deus! está no interior e passou 3 dias. Ela não precisa da urgência na hora. Então a gente faz a cirurgia eletiva, mas tem que colocar no lugar também.
Então a gente trabalha tanto na Meu emergência Deus do quanto em cirurgias eletivas. céu! Tem algum caso, assim, que te chamou muita atenção, que te marcou? Tem sim. Quando eu fazia plantão no Hospital João 23, tinha uma criancinha de 5 anos onde o pitbull deu uma mordida no rosto dessa Meu criança. Então a gente Deus! começou essa cirurgia no início do plantão de sábado à noite, às 8 da noite, e fomos terminar 4 da manhã do mesmo dia. E foi uma cirurgia muito intensa, né? E graças a Deus a gente deu uma qualidade de vida, né, para essa criança. E a gente olhando como estava antes, né, com dilaceração de tecido, fratura de tecido, porque pitbull morde com Força. quilos, É. toneladas não, com quilos. É. Então, pelo que estava antes, o resultado que a gente entregou foi muito legal. Isso me marcou muito, né? Nossa. Que foi. E assim, mas e como que é a recuperação de uma pessoa que passa por esse procedimento, que é realmente assim, a pessoa precisa comer, né? E como é que Exatamente. funciona esse pós? Pois é. Normalmente a pessoa ela fica travada. A gente põe como se fosse um aparelho e ela alimenta por líquido lá atrás do dente. A gente pode imaginar isso. A gente fecha o dente e vai sugar esse líquido, essa comida pastosa por mais ou menos 60 dias. 2 meses? 2 meses. Dependendo da cirurgia, dependendo do que for, 2 meses. 45 a 60 dias. E depois que fizer isso e tirar, que chama, né, essa mobilização dentária, aí a gente tem que passar por fisioterapia para aprender a abrir a boca de novo, para os músculos chegarem no lugar, né? Então, é todo um procedimento de volta, de retorno dessa pessoa alimentar e tudo mais, e abertura de boca. Ou seja, é a importância também da mandíbula estar bem realmente colocada ali, para que a pessoa Posicionada. tenha uma vida, voltar a ter uma vida normal, né? Exatamente. Eu não imaginava que acontecia tantas coisas Sim. assim, né? E para a pessoa, ela tem que fazer uma reabilitação, enfim. Gente, eu tô impressionada. É É uma área verdade. bastante delicada. Bastante delicado, né? Aham. A gente não atua só no trauma, né? Atua em cirurgias ortognáticas de avanço mandibular e de Como é que chama? É retrusão. prognata? O É prognata? exatamente, quando ele tem a mandíbula para frente, né? Você também A gente atua E nisso como aí. é que faz quando Então acontece a isso? gente faz o planejamento cirúrgico, onde a gente Porque assim, isso aí não resolve. Tem gente que já falou, resolve com o aparelho. Não resolve não, né? não Tem que fazer um tem procedimento. cirúrgico, porque não tem como, né? Chegar para trás. Chegar, como é que a gente vai colocar os dentes? Há aquela compensação, mas a pessoa fica com o queixo para frente mesmo. No caso de prognatismo, né? Como é que faz? E caso de retrognatismo, Ao o queixo contrário. tá lá para dentro. Então a gente refratura, faz cortes, Meu tanto maxilares Deus. quanto mandibulares, chegando à oclusão ideal, sempre tomando como base o perfil. Então, se tá muito para frente ou muito para trás, Isso. você faz essa cirurgia para colocar ali em harmonia com os dentes que Exatamente. estão alinhados ali. Isso aí. Gente do céu! Eu não sabia que tinha Verdade. esse tipo de cirurgia. Exato. Gente, tem muita coisa aí nesse meio de dentista, né? Tem. Que a gente não sabe, que a gente não faz ideia. Meio dentista, meio médico. Mas é exatamente isso que eu tô achando legal, né? Quer dizer, um dentista que realmente faz um trabalho que até então a gente imaginava que era só de médico. E olha só, né, Exato. quer dizer, o dentista, ele já faz muita coisa, óbvio, né, gente? Mas vai além, né, de Vai. olhar uma cárie, de colocar um aparelho, quer dizer, tem essas questões muito importantes para a vida de uma pessoa. Exato. E a gente vai entrar já já na questão do bruxismo, mas só que antes eu vou dar um recado para vocês aí, super importante, para você que quer aí ter um atendimento de qualidade, tá? Vou falar da Clínica Guarani, gente. Vocês já sabem que a clínica está aí já há mais de 16 anos no mercado, com médicos conceituados que atendem nos melhores hospitais de Belo Horizonte e região. Tem estrutura de ponta, atende por convênios particular e olha só que legal, tem descontos com pedidos pelo SUS, é isso mesmo. Você leva o pedido do SUS lá e vai ter desconto nas suas consultas. Olha que sensacional. Lá você encontra tratamentos estéticos, médicos, dermatológicos. O atendimento é rápido, de qualidade e vem o melhor aí, ó, por preços acessíveis. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com a Clínica Guarani, tá bom? Voltando aqui, doutor Rodrigo.
Agora a gente vai iniciar essa questão, esse assunto do bruxismo, que é um assunto que eu acho muito importante. Tem gente que tem, não sabe. E muitos sintomas que a pessoa tem porque tem bruxismo. Então vamos primeiro começar falando o que é o bruxismo. O bruxismo é o hábito, né? O hábito parafuncional de apertar ou encostar os O dentes. que é parafuncional? Parafuncional é que não é funcional, não é normal. Ah, Igual muitos dos meus pacientes, e a gente pode dar até o exemplo da Hebe Camargo, que tinha uma disfunção temporomandibular muito você via, difícil. ou você sabe, você leu isso ou você de olhar você já vê? É isso? Não, eu li e fiquei sabendo disso, né? Que a Ah. Hebe tinha um problema de disfunção temporomandibular porque ela conversava E apertando. E ah, aí, o que acontece? As pessoas às vezes não sabem se como que é que tem que ficar os dentes, quando os dentes encostam. Na verdade, os dentes encostam quando você engole ou quando você mastiga. Fora isso, o dente não encosta nunca. quando a gente tá mais tenso, a gente dá uma Aí é encostada, o hein? hábito parafuncional, que é o bruxismo cêntrico, que é esse de apertar Quando tá tenso? quando tá tenso. Quando tá tenso, às vezes, por mania, né, em hiperfoco, você tá estudando, tá com o dente encostado, Mas aí tá já malhando. Pois é, mas aí já caracteriza que a pessoa tem bruxismo ou Sim, não? sim, Já? já caracteriza, porque o apertamento é o bruxismo cêntrico e o ranger de dente é o bruxismo excêntrico. Que é o cêntrico, que é de apertar, ele lesa mais a articulação temporomandibular, e o excêntrico, que é o de ranger, lesa mais os dentes. Lesa também a articulação, mas mais os dentes, que você vê o dente serrilhado, às vezes trincado, às vezes a pessoa perde o dente. Meu Deus do céu. E qual que assim que gera sintomas piores, os dois? Os dois geram sintomas, né, que lesam a articulação temporomandibular. Mas o que lesa mais seria o de apertamento, porque você aperta os dentes, a mandíbula, a cabeça da mandíbula entra na fossa e começa a pressionar o disco articular. E aí aparece os barulhos, né, os estalidos e as crepitações, que é um barulho como se fosse de areia. É um chiado mesmo que dá aqui dentro, né? E aí aparecem as dores e tudo mais. E essa questão da dor de cabeça que muita gente fala que sente, o que ela tem a ver com o Exato. bruxismo? Pode vir de um bruxismo, de um apertamento, de uma dor de cabeça de origem intencional. Então você aperta os dentes, a gente tem o músculo masseter, músculo temporal. Você aperta e aí você começa a ter dor de cabeça. Daí o uso da placa de bruxismo. E aí depois que faz esse uso, a pessoa para de ter bruxismo? O bruxismo a gente trata as consequências do bruxismo, porque o bruxismo ele é multicausal, né? Multifatorial as causas do bruxismo. Você pode ter de origem emocional, que eu acredito que é a maioria, ansiedade, estresse. Você tem a causa por um refluxo gastroesofágico, pode gerar bruxismo, né? Nossa, eu nunca imaginei. A apneia do sono pode gerar bruxismo. Meu Deus, genética também. Genética, aí é a questão genética. Pois é, mas tem cura ou não? Tem o controle. Tem o Controle. né? Aham, tem que ter o controle. Gente, eu tô impressionada, assim, eu não sabia. Verdade. Agora, como que você faz o diagnóstico do bruxismo? Por uma conversa com o paciente? Como é que é? Tem algum exame específico? Como é que funciona isso? O bruxismo atualmente a gente faz anamnese, conversa, vê os sintomas que ele tem, mas clinicamente a gente consegue ver por dentro da bochecha tem uma linha branca que chama-se linha alba. Ela fica muito proeminente, muito para fora. Os dentes ficam desgastados de forma serrilhada. E a língua, quando a gente vê, que a nossa língua ela é redondinha, né? Ela tem a marca dos dentes na língua, nessa parte lateral, que chama-se edentações linguais. Isso é bem característico, né? Patognomônico de quem faz o bruxismo. Gente, que impressionante. E assim, o que leva a pessoa a chegar até o seu consultório? Quais são as principais queixas? Primeiro, dor. Aonde? Dor de cabeça, dor na região de articulação temporomandibular, dor na musculatura, dor no pescoço, dor no trapézio,
No trapézio, Sim, gente? Como sim. assim? Porque quando a pessoa está fazendo bruxismo noturno, quando ela está apertando, ela, na maioria das vezes, ela encolhe junto. Então é todo um conjunto. E aí esses músculos vão um puxando o outro e vai tensionando tudo. Então já chega com essa característica de dor muscular. Até dores Mas no aí, para a dente também. pessoa chegar até você, ela deve ter passado por algum outro especialista, porque ela vai imaginar, então, associar, por exemplo, a dor no trapézio a uma dor muscular, com certeza. Exatamente. Aí às vezes passa por fisioterapeuta, às vezes passa por um clínico geral. Ela, dentro da odontologia, ela passa às vezes por um especialista em canal, endodontista, achando que é canal, porque ela tem dores nos dentes. E aí, ao exame, vê que não consta nenhuma lesão, nada de diferente, tanto no dente, clinicamente como radiograficamente. E aí suspeita-se de bruxismo, ao qual é encaminhado ao especialista em disfunção temporomandibular. Agora, por exemplo, você aconselharia a cada pessoa, a cada um, mesmo que talvez de repente não tenha algum sintoma, é importante essa pessoa visitar um especialista como você para entender ali se ela tem algum indício de bruxismo. Isso é importante, mesmo que naquele momento ela não esteja sentindo nada, é importante ela passar por uma avaliação? Assim, na verdade, assim, o clínica geral, quando a gente faz uma análise geral dos dentes, a gente pede junto uma panorâmica. Pra gente, a panorâmica ela não é Raio-X, né? o raio-x panorâmico, porque ele não é o padrão para se ver disfunção temporomandibular. Mas a gente consegue analisar alguns desgastes em côndilo, alguns desgastes nos dentes, que podem já ter alguns indícios, né, que tem alguma coisa acontecendo ali. Por exemplo, a retração gengival, ela é uma das consequências? Sim, Porque fica, né, exatamente. apertando muito os dentes e a gengiva desce? Tem Sim, ligação com tem isso? totalmente, tem tudo ligação, É né? mesmo? Exatamente. A perda de cúspide a cúspide é a pontinha dos dentes, né? Do dente canino, por exemplo. A gente tem que ter uma cúspide mais pontudinha, mas não igual de Drácula, mas tem que ter mais pontudinha. E tem gente que tem aquilo reto, igual um dente Porque já lateral, desgastou. porque já desgastou, né? Gente, então quer dizer, ao menor sinal, procure um especialista. E Exatamente. essa questão da retração gengival é importante porque a gente vê muitos casos de pessoas que procuram o dentista por essa retração, aí recomenda-se fazer um enxerto e não investiga por quê. Então, Exatamente. assim, tem gente que fala, porque usou aparelho muitos anos, aconteceu isso. Mas eu acho que é importante fazer uma pesquisa, né? Exatamente. Porque diagnosticar antes é melhor. Sim, é importante estar com um profissional, né, que às vezes nem só o especialista, mas um clínico geral de outra especialidade que tenha uma visão mais ampla do paciente, que veja o paciente como um todo, não veja apenas o dente, mas veja todos os sistemas que compõem o sistema mastigatório. Tem, assim, algumas coisas que você acha que a pessoa pode fazer para evitar esses hábitos do bruxismo ou não? É uma coisa que realmente ela vai sem querer, assim, a pessoa não consegue ter esse controle. Tem alguma A coisa? pessoa identificando o bruxismo, né, além de procurar o especialista, ela pode se munir de algumas coisas, né? Normalmente, quando a gente está em hiperfoco, né, estudando, mexendo no computador, mexendo no celular, a gente pode notar a gente encostando esses dentes. Então, eu indico muito para alguns pacientes, a gente tem um aplicativo que chama-se Desencoste Seus Dentes. Peraí, é verdade? Verdade. É criação sua? Não é nossa. Ah, Mas a gente indica que que ele legal! toca ali e ele dá um apito e tudo, e aí a pessoa dá uma olhadinha e fala assim, meu Deus, eu tô encostando o dente mesmo. E tira. Escrever alguma coisa no dedo com caneta, pregar na tela do computador, lembretes, porque tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Porque não adianta fazer o tratamento e depois continuar com os hábitos. Aí que Exatamente. tá o negócio, Porque hein? o bruxismo noturno a gente consegue tratar com a placa, mas e o diurno? Não pode usar placa de dia. Então a gente tem que ir fazendo esses gatilhos para a pessoa lembrar e ir desencostando até chegar ao normal, vamos dizer assim, que é não encostar os dentes durante o dia. E nem à noite também. Gente, então tem alguns métodos aí, né? Isso. Agora, essa placa, quando a pessoa usa, por que ela não pode usar de dia? Como é que é? Porque tem que descansar toda a musculatura, né? A gente coloca a placa de noite, que ela não está consciente, ela vai apertar essa placa vai levar a mandíbula para uma relação que chama-se relação cêntrica, e
ela tem que descansar disso daí, né? Senão ela fica forçando a musculatura o tempo inteiro. Então ela não deve se usar a placa durante o dia. Agora, você, assim, nesse tempo todo seu aí de experiência nessa área, você define algum público específico? Você acha, assim, por exemplo, pessoas mais de 50 anos, ou tem um perfil definido sobre pessoas que, na sua visão, têm uma maior tendência a ter o bruxismo ou não? Você acha que é uma coisa bem aleatória, assim? Não, na verdade, assim, a gente tem uma predominância de mulheres. Olha aí, hein? Por que será? Eu acho que as Será? mulheres são mais tensas, É, viu, tá gente? vendo? Eu acho que tem alguma coisa a ver, vai. E dos 20 aos 45, 50 anos. Essa é a predominância que a gente Ou tem. seja, na média idade, então. Exatamente. É mesmo. Talvez olha só se tem a ligação, uma coisa que eu pensei. Porque talvez na terceira idade a pessoa tenha menos força. Isso que talvez ela não prende tanto o dente, tem alguma coisa a ver ou nada a ver com isso? Não, Porque eu pensei que estudos, agora, não. né? Eu falei, não, porque de repente a pessoa quando vai ficando mais velha perde um pouco da força, da musculatura e talvez tende a forçar menos, mas não há nada a ver então. Não, pelo menos Nos estudos comprovado, não não. provam. Entendi. E doutor, olha só, tá chegando, gente, faltam 3 minutos e pouquinho. Vamos lá. Primeiro, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Dá aí os seus contatos, como é que é? Pois é, a Las Casas de Odontologia, né? Ela está localizada em Lourdes, próximo ao ali Perto da Rua da Bahia ali, né? isso, na Rua da Bahia, Aham. na Conexão Aeroporto, né? Aham. Na Espírito Santo. A Aham. gente tem a nossa clínica lá, que vocês podem visitar. A gente está lá de segunda a sábado, Uhum. né? Nós estamos no Instagram, Las Casas Odontologia, né? Tem o personagem Dr. Hollywood também, que posta algumas coisas de odontologia também Que lá. é o doutor Rodrigo também, Exatamente. tá, gente? Né? E basicamente é isso. E Aham. a gente tá É aí. fazer lá uma avaliação, marca uma Exatamente. consulta, né? Isso é o mais importante. E rapidinho um conselho que você daria para as pessoas assim, né? Não ficarem adiando e tal. O que você daria? Exatamente. O conselho que eu dou, assim, ir ao dentista regularmente de 6 meses, ok. Mas ao menor sintoma de alguma dessas coisas que eu falei hoje, não custa nada marcar uma consulta, ir lá ver. Se tiver tudo bem, ok. Mas se tiver alguma coisa, mesmo que no início, o tratamento é muito mais fácil, muito melhor. Se a gente pegar no início, sem dores, né? E sem nada. Como tudo na vida, né, gente? Nada melhor Exatamente. do que ter ali um diagnóstico precoce o quanto antes, Exatamente. né? E é claro, fazer acompanhamentos, como em todas as partes do nosso corpo, é frequentar médico, frequentar dentista e estar com tudo em dia. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, informações muito importantes e muitas vezes também ainda não conhecida pelas pessoas. Então eu só tenho a agradecer por tudo que você compartilhou. Tenho certeza que você que assistiu a gente está com muito mais informação. Realmente passa para frente. Olha, muita gente não conhece sobre esses assuntos. Ó, lembrando, curte lá, compartilhe o canal. São informações, ó, que é bacana você ir passando para frente. Você vai ajudar mais e mais pessoas. E, ó, claro que eu espero vocês no próximo programa Saúde e Estilo. Obrigada. Até a próxima.